Quero acolher você aqui no programa Casa de Betânia. O programa Casa de Betânia é um programa da comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um grande abraço para você e também para toda a sua família. Desejo que a paz de Jesus se encontre em seu coração neste dia. Fique conosco no programa Casa de Betânia de hoje. Nós temos o momento da palavra. Também aqui no programa Casa de Betânia trazemos para você dicas de livros e produtos lá da livraria Santa Terezinha. Trazemos divulgações das atividades que acontecem na Casa Santa Terezinha e também sempre aí um bate-papo para poder te ajudar, para poder nos ajudar na nossa caminhada de fé, tá bom? Se de repente você está acompanhando o programa Casa de Betânia pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Fique conosco neste programa porque com certeza Deus vai falar muito ao seu coração. Quem sabe você encontra-se perdido, desanimado, não sabe para onde ir, não sabe qual direção tomar. Fique conosco neste programa. Deus vai falar ao seu coração, tá bom? E nós vamos começar com a frase do Papa Francisco, que é uma frase retirada do seu Twitter e nos ajuda na nossa reflexão. A frase de hoje diz o seguinte: deixemo-nos reconciliar para viver como filhos amados, pecadores, perdoados, doentes e curados, viandantes acompanhados. Essa é a frase do Papa Francisco. Deixemos-nos reconciliar. Esse tempo de Quaresma é um tempo de buscar mais ao Senhor, buscar ao Senhor, estar próximo dele, rezar mais, converter o nosso coração, buscar, quem sabe, a confissão. Por mais que de repente você tenha cometido algum pecado grave na sua vida e você pense que este pecado não tem perdão, o Senhor quer te perdoar. Basta você se arrepender e voltar-se para Ele. Quem sabe eu estou falando com você que há bastante tempo não busca o Senhor, não vai à missa, não vai à igreja, não reza, de repente por um pecado que você cometeu, por algo que você fez. Volte para Deus hoje mesmo. Saiba que Deus não te julga, Ele te acolhe com um abraço misericordioso. Procure um sacerdote, confesse seu pecado, volte para o Senhor porque Ele quer te acolher. Tá bom? E aproveite esse tempo da Quaresma, que é o tempo de conversão, de mudança de vida, tempo de voltar-se para Deus. Essa é a frase do Papa Francisco. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A paz, meus irmãos, quero deixar para você uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que se aproximava dele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, fala que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é sombra de uma realidade que está por vir. No Antigo Testamento, o cordeiro era um animal de expiação. Ele era oferecido pelos sacerdotes em remissão pelos pecados do povo. Então, com a morte do cordeiro, o pecador, ele novamente tinha vida em Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo 22, que Deus vai pedir para Abraão um grande sacrifício de fé, que ele ofereça o seu filho em holocausto. E quando ele sobe ao monte para sacrificar o seu filho em holocausto, ele vai ouvir uma voz do céu. E o Senhor, através de um anjo, vai falar para Abraão não fazer mal para o seu filho, porque Deus estava providenciando um cordeiro. E Abraão vai cair de joelhos em adoração e vai dizer: o Senhor proverá. Então, através de um cordeiro, um homem, Isaque, ele teve a salvação. Em Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ver que o cordeiro, ele foi oferecido para a salvação das famílias.
quando o Senhor determinou que iria passar com um anjo exterminador sobre o Egito, ele ordenou que a família dos hebreus sacrificasse um cordeiro, que comesse aquele cordeiro, instituindo a Páscoa, e o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais dos portões da casa, para que o anjo, ao passar, não exterminasse os primogênitos das famílias. Em Isaías, no capítulo 53, nós vamos ver que Deus ele vai falar sobre a profecia do servo sofredor, que como um cordeiro ele vai tomar o pecado de toda uma nação. Mas agora em João, no capítulo 1, no versículo 29, esse cordeiro ele vai ser oferecido não apenas para a salvação de uma família, de uma pessoa e de uma nação. Ele vai ser oferecido para a salvação do mundo. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele vai se oferecer como um cordeiro que vai ser imolado na cruz, e com o seu sangue ele vai lavar e nos purificar de todos os nossos pecados. Esta é a missão de Jesus. O nome de Jesus no hebraico significa Yeshua, Deus salva, Deus Salvador. E ele vem nos salvar do quê? Justamente dessa terrível realidade, o pecado. Aos olhos da fé, o pecado é o maior mal e nada pode ter terríveis consequências para o mundo, para a igreja e para o próprio pecador como o pecado. Olha essa frase que eu vou falar para você. O pecado, ele é pior do que o inferno. Nós temos medo do inferno e infelizmente nós não temos medo do pecado, mas o inferno, ele é a consequência daquele que vive em pecado. Por isso nós temos que temer o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos escraviza. O pecado, ele nos cega. O pecado, ele nos enfraquece. O pecado nos leva à morte espiritual. E por isso nós temos que clamar ardentemente pela vinda de um Salvador. E aqui João vai apresentar para nós a boa notícia. Nós temos um Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o único que perdoa, que liberta, que cura e que nos livra das garras de Satanás, que nos escraviza por meio do pecado. Hoje você pode experimentar uma salvação em Jesus Cristo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. E Ele quer tocar no seu coração para libertar o seu coração e purificar você de todos os seus pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, programa Casa de Betânia. Nós estamos vivendo aí esse tempo tão importante para nós cristãos, que é o tempo da Quaresma, né? Como disse aí no começo do programa, o tempo para se voltar ainda mais para Deus. Rodrigo falou aí no momento da palavra sobre Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da confissão, de confessar os nossos pecados, né? Principalmente agora nesse tempo. Claro que quando nós temos em nós o pecado mortal, aquilo que nos acusa, nós precisamos realmente procurar um sacerdote. Mas nós vamos conversar agora, Rodrigo, sobre a importância da confissão, né? Qual é a importância da confissão e o que é, né, a confissão? Muitas pessoas falam, mas eu confesso diretamente para Deus, eu não preciso buscar um sacerdote. Qual que é a importância da confissão? Explica para nós um pouquinho. Então, muitas pessoas elas têm essa dúvida, essa questão no seu coração. Mas Jesus Cristo, ao instituir a igreja, ele sopra o Espírito Santo sobre a igreja e ele vai dar à igreja os sacramentos. Então, em João, no capítulo 20, no versículo 23, o Senhor vai falar aos discípulos: a quem vocês perdoarem os pecados, estes serão perdoados. Então ele deixou para nós um sacramento,
Então, o sacerdote, em nome de Cristo, ele tem autoridade espiritual para perdoar os pecados. Então, para que você seja salvo, é necessário que você confesse os seus pecados. Então, na confissão, no sacramento da penitência, nós temos a certeza no nosso coração que nós estamos sendo absolvidos dos nossos pecados mediante a nossa confissão. Então daí, essa resposta, né, que o Rodrigo nos deu aí, essa orientação, nos ajuda e ajuda você, principalmente você que às vezes pensa, mas eu não preciso buscar um sacerdote, eu confesso diretamente para Deus. Tá a importância então da confissão, que é esse sacramento, né, e nós precisamos buscar a confissão. Rodrigo, e como fazer uma boa confissão, né? Quem sabe a pessoa tá lá e fala, então eu vou buscar a confissão agora na quaresma. Como fazer uma boa confissão? O que vale da boa confissão é a contrição do nosso coração. É o arrependimento sincero do nosso coração, porque quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa aparência. Ele sonda o nosso coração. Então Deus, Ele não despreza um coração contrito e um coração humilhado. Então a igreja nos exorta e nos ensina a fazermos um bom exame de consciência, meditar realmente sobre nossas atitudes, as palavras, os atos, as nossas omissões, aquilo que nós fizemos que feriu o nosso próximo, os nossos pecados diretamente contra Deus. E nós vamos fazendo esse exame de contrição, desejando não mais pecar. Então nós vamos atingindo uma contrição perfeita por obra do Espírito Santo para que o nosso pecado seja perdoado. Então tá aí, você que está nos assistindo, de repente faz tempo que não se confessa, né? Aproveite agora esse tempo, né? Se arrependa dos seus pecados, procure um sacerdote, se confesse e volte para Deus, porque Ele está te esperando de braços abertos. Certo, Rodrigo? Certinho, que você possa fazer nessa quaresma esse momento de penitência, de expiação pelos seus pecados, para que juntos nós possamos experimentar uma Páscoa, um novo nascimento em Cristo Jesus. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Casa de Betânia. Agradecemos mais uma vez a sua companhia. Um grande abraço para você. Deus o abençoe. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de suas mãos. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha